Sejam todos bem-vindos ao canal Terror e Poesia. Hoje trago 4 relatos reais que recebi. Alterarei os nomes das pessoas para preservá-las. Vamos lá? Compartilho isso agora porque sei que alguém acreditará em mim. Pelo menos uma pessoa. Durante muito tempo guardei essa história para mim. Pois, além de Clara, a pessoa que estava comigo, só minha mãe e algumas outras pessoas sabem do que aconteceu. Estávamos hospedados em uma pousada de beira de estrada, a poucos quilômetros de uma cidadezinha no interior. Isso foi logo após a morte de meu avô, um homem que para mim sempre fora como um pai. Após sua partida, desenvolvi uma obsessão por viagens de estrada, lugares isolados e estradas desertas, uma atração que ele sempre tentara despertar em mim. Com seu velho furgão, ele costumava viajar o país todo, e agora, herdando o veículo, parecia que ele queria que eu seguisse seu rastro, explorando as mesmas paisagens que tanto amava. Clara, minha namorada na época, acompanhava-me sempre que podia, mesmo com sua rotina exigente de trabalho. E foi numa dessas viagens que acabamos encontrando a tal pousada. Planejávamos dirigir até outro destino, mas a viagem começou a dar sinais de problemas quando o carro começou a tremer e balançar. Com medo de que algo estivesse seriamente errado, desacelerei e decidi procurar ajuda. A entrada da pousada surgiu à beira da estrada como uma miragem. Parecia um prédio quase abandonado, com uma piscina coberta de folhas que ocultavam qualquer sinal de água limpa. O lugar não tinha hóspedes visíveis, e o preço para passarmos a noite era suspeitamente baixo. O homem que nos atendeu, com um olhar vazio e distante, parecia ser o único funcionário. Ele falou de forma desanimada, como se estivéssemos ali por engano. Após muita hesitação, Clara perguntou se havia algum lugar onde poderíamos jantar, e o homem ofereceu-se para preparar algo em uma cozinha que parecia tão esquecida quanto o resto da pousada. Pouco tempo depois, um carro vermelho parou na entrada, e mais 3 pessoas, também buscando abrigo da chuva, entraram. Parecia que nós 5 éramos os primeiros hóspedes que a pousada via em muito tempo. A noite avançava, e uma atmosfera cada vez mais inquietante se instalava. As 2 jovens do outro grupo estavam curiosas sobre a piscina e decidiram explorar, retirando algumas das folhas que cobriam a água. Clara e eu assistíamos de longe, sem ousar nos aproximar demais. O homem do hotel ficou parado, silencioso, observando as moças com um olhar de censura e ansiedade. Em certo momento, uma delas gritou desesperadamente, afirmando que algo a puxara para o fundo. Tremendo e fora de si, ela disse que sentiu uma mão segurando seu tornozelo. O olhar do homem tornou-se ainda mais sombrio, e ele murmurou algo incompreensível antes de se afastar. "Ninguém entra aí", disse com firmeza. Quando finalmente jantamos, uma tensão sombria pairava entre nós. Não conseguíamos relaxar, e o clima ao nosso redor parecia carregado. Durante a refeição, Clara começou a se queixar de uma sensação incômoda e quis ir para o quarto. Aceitei, e caminhamos em silêncio pelos corredores escuros, ouvindo passos distantes, ecos das vozes do grupo que ainda conversava. Ao nos deitarmos, a chuva voltou, agora como um som abafado e constante. À noite, Clara me acordou. Ela tremia e falava baixo, dizendo que havia algo lá fora, perto da piscina. Relutante, me levantei e abri a porta do quarto para verificar. Tudo estava mergulhado numa escuridão espessa. Ao olhar para a piscina, a luz piscou, e vi algo impossível. Uma mulher com longos cabelos, flutuando no fundo da água, com olhos vidrados fixos em mim. Quando a luz se apagou, senti um arrepio violento e corri de volta para o quarto, trancando a porta com o móvel mais pesado que encontrei. Na manhã seguinte, saímos apressados, sem olhar para trás. Na cidade mais próxima, estacionamos e ficamos em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido. Nunca consegui explicar o que vi. E desde aquele dia, Clara cortou contato comigo. Dizem que ela hoje vive dedicada à religião, e prefiro acreditar que, de alguma forma, aquilo não a marcou para sempre. Eu, porém, nunca me recuperei completamente daquele olhar.
Ainda sinto a presença sombria daquela noite sempre que fecho os olhos. Meu nome é Lucas, tenho 42 anos. Mas essa experiência aterrorizante ocorreu quando eu tinha apenas 10 anos, na isolada fazenda dos meus tios, situada nas profundezas da serra em Santa Catarina. Meu pai cresceu em uma fazenda esquecida pelo tempo, cercada por gado magro e plantações murchas, onde o sol mal conseguia atravessar a densa neblina que envolvia o lugar. Meus tios nunca conheceram outra realidade. Meu tio, um homem rigoroso e trabalhador, tinha olhos que pareciam esconder segredos sombrios, enquanto minha tia, uma mulher de fé inabalável, passava horas murmurando orações em um tom quase hipnótico, vendendo queijos que estranhamente ninguém ousava comprar. Eles tiveram 5 filhos, e meu pai era o mais velho. Desde pequeno, ele nos levava, a mim e aos meus irmãos, para visitar os tios. Era um momento de grande alegria, mas eu mal sabia que aqueles dias felizes estavam prestes a se transformar em um pesadelo. Como o caçula, eu era o mais mimado, mas sempre me sentia um pouco fora do lugar entre as crianças, como se algo me observasse das sombras. Minha tia, profundamente religiosa, insistia que devíamos orar antes de qualquer refeição, e sempre me ensinava a invocar proteção divina antes de dormir. Eu, no entanto, não conseguia me livrar da sensação de que, por trás de suas orações, havia algo maligno espreitando nas sombras. A fazenda era cercada por uma densa floresta que parecia ter vida própria, com árvores que se contorciam como se estivessem tentando escapar de algo. Certa manhã, meu tio sofreu um acidente enquanto tentava matar uma cobra que o atacou inesperadamente perto das galinhas, que vinham desaparecendo misteriosamente. Ele se feriu gravemente, mas não quis preocupar minha tia, que já era uma mulher nervosa e cheia de ansiedades. Em vez disso, pediu que eu voltasse ao curral para buscar algumas ordenhas que ficaram para trás. Ele passou o resto do dia deitado. Uma cena estranha para alguém tão ativo e enérgico. O sol se punha lentamente quando decidimos ir ao curral. Ao chegar, percebi que a atmosfera estava estranhamente pesada. O ar era denso, quase palpável. E havia um silêncio opressivo que envolvia tudo. Meu tio se agachou para procurar algo, mas logo notou que uma das vacas havia desaparecido. Ele estava preocupado, mas minha tia insistiu que ele descansasse e não fosse procurá-la. Após uma discussão entre eles, ofereci-me para ir atrás da vaca sozinho, mesmo que uma voz interna me dissesse para ficar. Com uma lanterna na mão e acompanhado pelo cachorro preto, que parecia mais nervoso do que o habitual, caminhei pelas trilhas da fazenda. A paisagem, com suas colinas e árvores densas, se tornava cada vez mais sombria, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas. A cada passo, o farfalhar das folhas se tornava um sussurro, como se a floresta estivesse discutindo meu destino. Então, já quase escurecendo, avistei ao longe a vaca perdida, pastando tranquilamente perto de um riacho. Com um esforço considerável, consegui conduzi-la de volta. Contudo, ao me virar, percebi que Preto estava parado, com os pelos eriçados e os olhos arregalados. Antes que eu pudesse perguntar o que havia de errado, ele começou a latir intensamente. Ouvindo seu latido, olhei para trás e vi uma figura sombria na trilha. Era uma mulher vestida de preto, com um olhar penetrante e uma expressão vazia, parada entre as árvores. Ela parecia me observar, imóvel e silenciosa, e um frio intenso percorreu minha espinha. Senti minhas pernas pesarem, como se estivessem sendo puxadas para a terra, mas continuei caminhando. O cachorro não parava de latir, nervoso, e cada vez que olhava para trás, a mulher permanecia à mesma distância, apenas me observando como se estivesse esperando por algo. Vestida com uma túnica escura, seu semblante era pálido, e seus olhos, fundos e sem vida, me deixaram inquieto. Naquele momento, uma angústia e uma tristeza inexplicáveis me invadiram. Tentei falar com ela, perguntando se estava tudo bem, mas as palavras morreram em minha garganta. O silêncio dela era opressivo. Continuei a andar tentando me manter calmo,
Mas a sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado não me abandonava. Ao longo do caminho, um som de choro começou a ecoar entre as árvores, um lamento baixo e angustiante que parecia vir de todos os lados. Preto estava cada vez mais agitado, e a presença daquela mulher tornava-se cada vez mais opressiva, como se as sombras ao nosso redor quisessem engolir tudo. O ar estava pesado, e cada passo parecia um esforço monumental. Finalmente, avistei as luzes da fazenda ao longe, e então percebi meu tio vindo em nossa direção a cavalo, sua silhueta se destacando contra o céu escuro. Ele estava preocupado, pois eu havia demorado mais do que o previsto. Quando me encontrou, perguntou se estava tudo bem. Olhei para trás, e a mulher havia desaparecido, mas a sensação de que eu não estava sozinho continuava a me assombrar. No caminho de volta, meu tio tentou conversar, mas fiquei em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Ao chegarmos em casa, minha tia estava nos esperando, aliviada. Aquela noite, enquanto a ajudava a descascar uma abóbora, não consegui segurar a história da mulher que me seguira. Quando contei a ela, sua expressão mudou, e ela me olhou com estranheza. Não há ninguém ali, disse, sua voz tremendo. Talvez seja alguém mandado para te proteger, sugeriu, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia que aquela presença era perturbadora, e trazia uma sensação de tristeza profunda. Nos dias que se seguiram, continuei a sentir aquele peso no peito. Sentia-me constantemente observado, como se uma sombra seguisse cada movimento meu. Evitei sair de casa sozinho, atormentado pela visão daquela mulher e pelo eco dos seus lamentos. Minha tia não mencionou o assunto novamente, mas meu tio parecia ainda mais vigilante, nunca me deixando fazer as tarefas sozinho. Com o tempo, tentei esquecer o ocorrido, convencendo-me de que minha mente talvez tivesse pregado uma peça. Mas sempre que lembro daquele encontro, sinto a mesma angústia, como se aquela figura ainda estivesse lá, à espreita, esperando por mim. À noite, pesadelos atormentavam meu sono, e sempre havia uma presença ao meu lado, um sussurro que me chamava pelo nome. E assim, a fazenda que antes era um lugar de alegria, tornou-se um labirinto de medo e incerteza, onde cada sombra escondia um mistério e cada árvore parecia ter um sussurro a compartilhar. O eco da mulher vestida de preto ainda assombra meus pensamentos, e mesmo agora, anos depois, sinto que ela nunca realmente se foi. No ano passado, tive uma experiência aterradora que nunca vou esquecer. Moro sozinha em uma pequena casa em uma cidadezinha no Canadá, um lugar que já foi meu refúgio por cerca de 3 anos. Com 2 quartos e um banheiro, é suficiente para mim, e ainda tenho um quintal modesto. Mas naquela noite de sexta-feira, ao voltar para a casa do trabalho um pouco mais cedo, a sensação de segurança que eu costumava ter foi completamente destruída. Eu não tinha planos para a noite, apenas um encontro com alguns amigos no dia seguinte. Assim, decidi aproveitar o tempo livre para colocar todas as minhas tarefas em dia. Havia uma pilha de coisas que deixei para o fim de semana, como lavar roupas e passar aspirador no carpete. Com uma energia inesperada, limpei o banheiro e organizei algumas coisas. Para minha surpresa, não demorei tanto quanto pensei. Em questão de horas, já havia feito quase tudo. Estava animada para cozinhar algo especial. Tinha salvado uma receita deliciosa no meu celular e mal podia esperar para experimentá-la. Porém, quando fui procurar meu telefone, não o encontrei em lugar nenhum. Normalmente, deixava-o na mesa de centro ou no sofá, tocando uma música enquanto eu trabalhava. Mas, ao verificar ambos os lugares, percebi que ele tinha desaparecido. Uma onda de preocupação começou a me invadir. Procurei em toda a cozinha, mas não havia sinal do meu telefone. Entrei no banheiro e, em seguida, no meu quarto, sabendo que era improvável que estivesse ali, mas não queria deixar nenhuma pedra sobre pedra. A cada lugar que olhava, a frustração aumentava. Comecei a me perguntar se o havia deixado no trabalho. Tentei lembrar meus passos e percebi que tinha enviado uma mensagem para um amigo logo depois de voltar para casa.
A certeza de que ele deveria estar em algum lugar da casa me deixava inquieta. Tirei todas as almofadas do sofá e virei tudo de cabeça para baixo, mas nada. A intriga se transformou em desespero. Sem um telefone fixo ou qualquer outro meio de comunicação, minha única opção era procurar no porão. O porão era antigo e inacabado, um lugar que nunca usei. Havia canos expostos, vigas de madeira, e uma bagunça de caixas grandes e objetos acumulados ao longo do tempo. Mantinha meu aspirador ali, bem perto da base da escada, e tinha descido um momento antes para pegá-lo. A possibilidade de meu celular ter caído do meu bolso parecia um golpe de sorte, já que não sabia mais onde procurar. Acendendo a fraca luz do porão, comecei a descer as escadas. O cheiro de mofo e umidade me envolvia, e cada passo parecia ecoar na escuridão. Olhei ao redor, procurando no chão onde o telefone poderia ter caído, mas não vi nada. Estava prestes a me virar e voltar para cima quando ouvi um barulho estranho vindo de um canto escuro. Um movimento fora de vista chamou minha atenção, e antes que pudesse processar, um homem começou a emergir das sombras, se movendo lentamente em minha direção. Meu coração disparou. Ele estava escondido atrás de uma grande caixa. A caixa da minha geladeira. O medo se apoderou de mim enquanto eu tentava entender se aquilo era real. Ele estava longe, mas não tão longe, e sua presença era aterrorizante. Congelei por um segundo, o choque paralisando-me. Quando percebi que ele ia correr, uma onda de instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e eu me virei, subindo as escadas como se estivesse fugindo de um monstro. Cheguei ao topo, bati a porta do porão com toda a força, e corri em direção à porta da frente, sem parar até chegar lá fora. Mal consegui pensar. Minha única preocupação era escapar daquela casa. Quando finalmente consegui sair, percebi que havia esquecido minhas chaves e, portanto, meu telefone. Sem saber o que fazer, corri até a casa de um vizinho distante, decidindo não ir ao lado porque temia que o homem pudesse me seguir. Bati em várias portas, sem saber quem morava lá, mas ansiando por ajuda. Finalmente, um casal atendeu, e eu pedi que chamassem a polícia, contando rapidamente o que tinha acontecido. Eles concordaram em ligar, e juntos, esperamos na porta da frente, observando minha casa na expectativa de que o intruso não saísse. O coração ainda acelerado, não tinha certeza se ele já havia ido ou se ainda estava escondido em algum lugar. A polícia chegou em menos de 3 minutos, e voltei com meu vizinho para observar enquanto eles entravam. Depois de algum tempo, os policiais saíram, arrastando o mesmo homem que vi no meu porão. Para meu horror, ele estava sentado na minha cama, segurando um papel e uma caneta. Ele havia se instalado ali, e o que era ainda mais perturbador, descobri que estava com meu celular no bolso. O policial me entregou o telefone e me contou que o homem havia deixado uma mensagem inacabada. Quando eu consegui ler, meu estômago se revirou. Ele tinha escrito que voltaria e que me estava vigiando há dias, com a intenção de morar comigo. O choque e o medo tomaram conta de mim. Nunca pensei que passaria por algo tão perturbador, especialmente não morando em um lugar como este. Não consigo entender como ele entrou na minha casa. Ele devia estar lá dentro quando voltei do trabalho, subindo sem que eu percebesse, pegando meu telefone e descendo novamente. A forma como ele conseguiu entrar ainda é um mistério para mim. Talvez eu estivesse tão cansada que esqueci de trancar a porta da frente, ou ele poderia ter entrado por uma janela. Não havia sinais de arrombamento. Desde aquele dia, instalei câmeras de segurança em toda a casa, e sempre verifico 2 vezes se todas as portas estão trancadas. A sensação de que alguém ainda me observa nunca desapareceu completamente, e a tranquilidade que antes eu tinha em meu lar agora é substituída por uma vigilância constante. Meu nome é Mariana, e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que marcou profundamente minha vida. Talvez seja difícil acreditar no que vou relatar, pois no início, eu mesma me recusava a aceitar que tudo era verdade.
Os acontecimentos que vivenciei pareciam retirados de um pesadelo distorcido. Mas prometo a vocês que tudo o que vou contar é real. Tudo começou quando eu tinha apenas 7 anos. Bem, pelo menos começou para mim nesse momento. Porque, como vocês entenderão mais adiante, o que estou prestes a revelar é algo muito mais antigo do que eu. Peço desculpas se o relato parecer confuso, mas para que vocês compreendam tudo pelo que passei, preciso voltar ao início. Minha família era pequena. Éramos apenas minha mãe, minha avó e eu. Meu pai faleceu em um trágico acidente de moto quando eu tinha apenas 2 anos, deixando um vazio imenso em nossas vidas. A partir de então, sempre fomos apenas nós três, e minha mãe fez de tudo para me proteger e me dar uma vida segura, apesar de nossa situação. Minha mãe e eu sempre tivemos uma ligação muito forte, embora, durante grande parte da minha infância, não passássemos tanto tempo juntas quanto eu gostaria. Ela trabalhava duro, o dia inteiro, para garantir que não faltasse nada para mim. Como ela não queria me deixar sozinha, pediu que minha avó me recebesse em sua casa por um período. Minha avó, que vivia sozinha após a morte do meu avô e que havia perdido seu único filho, meu pai, com o acidente, aceitou com relutância no início, mas depois de muita insistência por parte da minha mãe, ela cedeu. A casa da minha avó era enorme e antiga, construída em madeira, algo raro nos dias de hoje. Era uma construção que havia passado de geração em geração na nossa família, carregada de histórias e segredos. Uma das coisas que mais me impressionava era que a casa sempre estava completamente iluminada. Durante o dia, as janelas ficavam abertas, deixando a luz do sol invadir todos os cômodos. Quando a noite chegava, minha avó acendia todas as luzes e as deixava acesas até o amanhecer, como se quisesse afastar as sombras que se acumulavam no escuro. A casa tinha um cheiro peculiar. Havia incensos queimando em todos os cantos, e o aroma era tão forte que no início me deixava tonta. Com o tempo me acostumei, mas sempre me perguntei por que minha avó sentia a necessidade de manter aquele cheiro tão presente em casa. Outra coisa curiosa, que só fui perceber depois que cresci, era a ausência completa de espelhos na casa da minha avó. Não havia um único reflexo em qualquer lugar, o que sempre me deixou intrigada. Minha avó era extremamente religiosa. Católica fervorosa, ela passava boa parte do dia rezando e sempre mantinha velas acesas em seu quarto. Todas as noites, pontualmente às 8, ela dizia que já era hora de dormir. Trancávamos a porta do quarto e nunca saíamos até o amanhecer. Se eu precisasse ir ao banheiro durante a noite, havia um balde ao lado da cama para que eu não tivesse que sair do quarto. Era estranho, mas eu nunca questionei. Achei que era apenas um costume antigo. No entanto, havia algo em sua rotina que me incomodava. Todas as noites depois que eu me deitava, minha avó se sentava em sua cadeira de balanço, pegava seu rosário de contas vermelhas e começava a rezar baixinho, num tom quase sussurrante. Às vezes, eu acordava no meio da noite com sons estranhos vindos das paredes ou do teto, e quando perguntava à minha avó, ela apenas me dizia que era a madeira da casa, velha e desgastada, fazendo ruídos. Certa noite, porém, algo diferente aconteceu. Acordei para usar o balde, e ao me aproximar da porta do quarto, ouvi um barulho estranho no corredor. Coloquei meu ouvido na porta, pensando que talvez fosse minha mãe, que tinha vindo me visitar depois do trabalho. Mas, ao prestar atenção, percebi que o som era uma respiração lenta e pesada, como se alguém estivesse com dificuldade para respirar. O som era abafado e perturbador, como se alguém estivesse se afogando. Acordei minha avó, assustada, dizendo que minha mãe havia chegado e estava no corredor, mas que ela estava estranha, como se estivesse muito cansada. Minha avó pulou da cadeira, e com uma expressão que eu nunca havia visto antes, acendeu rapidamente a vela que tinha se apagado. Ela pegou seu rosário debaixo do travesseiro, e começou a rezar com uma voz trêmula, pedindo proteção divina. Naquele momento senti um medo profundo. Eu não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era muito, muito ruim.
Na manhã seguinte, minha mãe chegou, e minha avó, sem dizer uma palavra, começou a empacotar nossas coisas. Desde então, voltamos a morar as três juntas na casa da minha mãe, e eu nunca mais pisei na casa da minha avó. Ou, pelo menos, não até muitos anos depois. Desde que voltamos para casa, comecei a sentir uma inquietação constante. Sentia um frio que parecia vir de dentro de mim. E à noite, o medo de levantar para ir ao banheiro era tão grande que cheguei a molhar a cama várias vezes, algo que nunca tinha acontecido antes. Minha avó, sempre insistente, pediu várias vezes que minha mãe jogasse fora o espelho do banheiro. O único espelho que havia na casa. Ela dizia que não era seguro mantê-lo ali. Mas minha mãe se recusava, pois era o espelho onde ela se arrumava todas as manhãs. Depois de muita insistência sem sucesso, minha avó desistiu. Mas toda vez que minha mãe saía para trabalhar, ela entrava no banheiro, trêmula, e cobria o espelho com um lençol. O medo na casa era palpável. À noite, minha avó mantinha seu ritual de sempre. Acendia uma vela, pegava seu rosário e rezava até adormecer. Não houve um só dia em que ela não rezasse. Infelizmente, minha avó faleceu de um infarto fulminante quando eu tinha 12 anos. Sua morte me atingiu profundamente. Senti uma solidão esmagadora e caí em uma depressão profunda. Nos últimos meses antes de sua morte, ela já parecia exausta, com os olhos fundos e a pele pálida. No velório, ao ver seu corpo no caixão, senti uma estranha sensação de paz. Ela parecia em paz. Suas bochechas estavam cheias novamente. E o sorriso que ela trazia no rosto era sereno. Após sua morte, minha mãe mudou de emprego para poder passar mais tempo comigo. Apesar de nossa situação financeira ficar mais apertada, pelo menos tínhamos uma à outra. A casa parecia mais leve, o ambiente mudou, e eu não sentia mais tanto medo do escuro. Com o tempo, as lembranças daquela época começaram a se apagar. Mas nunca desapareceram completamente. Quando completei 23 anos, minha mãe adoeceu gravemente. Os médicos inicialmente disseram que era gastrite, mas rapidamente descobriram que era algo muito pior. Ela foi diagnosticada com um câncer de estômago em estágio avançado, que já havia se espalhado para os pulmões. Não havia muito o que fazer, além de uma cirurgia para tentar prolongar sua vida por mais um mês. Eu estava devastada. Minha mãe era tudo o que eu tinha, e a perspectiva de perdê-la me deixou sem chão. A mãe de minha melhor amiga, Lara, ofereceu-se para pagar pela cirurgia, já que nossa situação financeira não permitia. Infelizmente, minha mãe não resistiu à operação e faleceu logo após. A morte dela foi um golpe esmagador, e a solidão que senti era insuportável. Eu me perguntava o que seria de mim sem ela, e por várias vezes pensei em acabar com tudo. Mas, felizmente, Lara e sua mãe estiveram ao meu lado durante todo o processo. Elas cuidaram de mim como se eu fosse parte da família. A mãe de Lara me trazia comida, pois sabia que eu mal me alimentava. Aos poucos comecei a tentar seguir em frente, mas a casa que eu dividia com minha mãe estava cheia de lembranças dolorosas. Decidida a encontrar um pouco de tranquilidade e me afastar das lembranças dolorosas que me assombravam, juntei minhas coisas e voltei para a casa da minha avó. Ela estava fechada desde sua morte, quase uma década antes. Ao chegar, o ar ali parecia congelado no tempo, como se a casa tivesse parado de respirar desde o dia em que a deixamos. A madeira antiga rangia sob meus pés, e o cheiro forte de incenso, que havia desaparecido com o tempo, parecia sussurrar levemente no ar. Entrei com um misto de nostalgia e melancolia. A casa estava empoeirada, mas intacta. Os móveis ainda estavam dispostos da mesma forma, como se minha avó pudesse entrar pela porta a qualquer momento e se sentar em sua cadeira de balanço com o rosário em mãos. Tudo parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo senti um peso diferente, algo que não deveria estar ali.